Nessa noite eu gostaria de conversar com os irmãos um pouco sobre o que Deus tem colocado no meu coração. E vou pedir para que os irmãos abram a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12. A gente vai ficar no livro de Hebreus, no capítulo 12. Se você quiser deixar a Bíblia aberta para a gente estar acompanhando, a gente vai ler alguns versículos aqui e eu tenho certeza que Deus vai falar nos nossos corações através dessa palavra. Antes da gente ler, eu gostaria de estar orando com os irmãos, enquanto os irmãos vão procurando, e já pedindo para que Deus venha falar nos nossos corações. Feche os seus olhos se você já achou e ore comigo em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, pela tua presença nesse lugar, Deus. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nós, ó Deus, e pela tua palavra, Senhor, em nossos corações. Que teu Espírito tenha liberdade, Deus, de falar conosco e mover em nós o teu Espírito, Senhor. Deus, que a tua palavra seja iluminada em nossos corações e nós possamos aprender, Deus, a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Hebreus capítulo 12 vai dizer assim: portanto, nós, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, livramo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar seu próprio sangue. Vocês esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo como disciplina. Deus os trata como os filhos. Ora, qual filho não é disciplinado por seu pai? E se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos a quem nos disciplinava e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e de paz para aquele que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver a paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação e contaminem muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar
a sua decisão, embora buscasse com lágrimas. Nós temos aqui uma passagem do livro de Hebreus, que é muito rica em nos ensinar princípios espirituais e coisas que Deus quer falar para nós. Nós precisamos entender o que está escrito nessa passagem do livro de Hebreus. Mas primeiro, antes de entrar na passagem do livro de Hebreus, eu gostaria de contextualizar tudo aquilo que está se passando nos capítulos anteriores ao livro de Hebreus, para que a gente possa entender certinho o que o autor está querendo dizer aqui. Primeiro, a gente precisa entender quem é o autor do livro de Hebreus. Possivelmente, ela tenha sido escrito por Paulo, mas há controvérsias teológicas a respeito disso, principalmente por causa do capítulo 2, versículo 3, que vai falar que ele recebeu a mensagem de Deus não diretamente. Por outro lado, no final do livro de Hebreus, ele vai saudar os irmãos. O livro de Hebreus ele é diferente de todos os outros livros da Bíblia. Se você pegar os livros, as outras cartas do Novo Testamento, todas elas vão começar com uma saudação, expondo quem é o autor e expondo quem é o povo a quem se direciona essa mensagem. Hebreus ele escreve lá no final. No começo ele não se atém a revelar quem é. Por causa dessas divergências, as pessoas podem não achar que é Paulo. Essas pequenas mudanças na forma da escrita. Na verdade, nós não sabemos quem é o autor definitivo de Hebreus, mas possivelmente, se não for Paulo, é alguém próximo de Paulo, porque lá no capítulo 13 ele vai falar sobre Timóteo, que está prestes a sair da prisão. Então é alguém que conhecia muito de perto o ministério de Paulo e quem era Timóteo. Não sabendo quem é o autor, nós também temos dificuldade de entender quem são os destinatários dessa carta. A quem foi escrito essa carta, quem é direcionada. Mas uma coisa é certa, ela foi direcionada aos hebreus. Hebreus é uma palavra que significa um povo pequeno ou mesmo um povo escravo. Então é uma palavra que vai nos expressar, que vai nos demonstrar a perspectiva de quem é o povo que Deus escolheu para ser o seu transmissor da palavra. Deus escolheu um povo pequeno ao invés de um grande. Deus escolheu uma pequena nação ao invés de uma grande nação. Deus escolheu o fraco ao invés do forte. E na fraqueza do fraco, Deus fez sabedoria ao invés da força do forte. Nós então sabemos que o livro de Hebreus é direcionado a um povo que estava sofrendo perseguições por causa do evangelho de Cristo. Era o povo hebreu que se converteu ao cristianismo, conheceu a Jesus, e por causa desse conhecimento de Jesus, eles estavam sendo perseguidos pelos outros hebreus, sendo expulsos das sinagogas, tendo seus bens confiscados e sendo espancados e até presos por causa da fé que professavam. O povo, as pessoas que recebem essa carta, a comunidade que recebe essa carta está recebendo uma grande perseguição. E por causa da perseguição, por causa do sofrimento, muitos estavam deixando o evangelho. Muitos estavam desistindo e voltando atrás. Diante de todo o sofrimento, eles olhavam para isso e diziam: será que realmente vale a pena ser cristão? E aí então o autor de Hebreus escreve essa carta com o intuito de fortalecer os irmãos. Mas, irmãos, a maneira com que ele escolhe fortalecer é descendo o sarrafo. Ele escolhe simplesmente bater e ser duro na palavra. Tanto que lá no capítulo 13, quando ele vai encerrar a carta, ele fala assim: eu peço que vocês aceitem essa palavra que eu estou falando para vocês, que escrevi ainda que de forma resumida, mas o meu intuito é o bem de vocês. Eu queria que vocês recebessem de Deus a consolação, mesmo sofrendo. E aí,
a gente então tem uma noção de quem é o povo que está sendo endereçado essas cartas, quem está recebendo isso. Um povo que está passando por sofrimento, um povo que está passando por luta. Se a gente olhar no capítulo 10, a gente vai ver que eles estão tendo os bens confiscados e estão passando por um grande momento de tribulação e de sofrimento. Depois de saber quem escreveu a carta, para quem ela é endereçada, a gente precisa entender a estrutura da carta. Se a gente for resumir essa carta em uma única palavra, em uma única frase, Jesus é melhor. Por isso que eu disse para vocês, Jesus é bom, sabe? E Ele é bom mesmo. Só que Ele não é só bom, Ele é melhor. Sabe o bom que você pensou quando você disse que Ele era bom? Ele é melhor. E o autor de Hebreus vai nos dizer que Jesus é melhor que Jesus é melhor. E ele começa dizendo no livro de Hebreus, no capítulo 1, ele começa a escrever e revelar para nós a natureza de Jesus. E ele fala da seguinte maneira: há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Jesus é melhor. Jesus não é só bom. Jesus é melhor do que qualquer coisa que você possa imaginar, do que qualquer coisa que você possa sonhar no seu próprio coração. A palavra ainda vai nos dizer, e o autor de Hebreus está tentando convencer os irmãos que estavam voltando para a velha prática, deixando o cristianismo e voltando para o judaísmo, deixando as coisas que aprendeu de Deus e voltando para o passado. E o autor então sabiamente começa a dizer: olha, Jesus é bom, Jesus é melhor do que qualquer coisa que você possa imaginar. Jesus é maior que os anjos. Ele vai dizer isso em Hebreus capítulo 1, versículo 4 até o versículo 6. Jesus não é apenas, ele não é um anjo, porque ele vai dizer: a qual dos seus anjos o Pai disse: tu és o meu filho e assenta-te à minha direita. Nenhum anjo teve jamais essa honra do Pai, mas o Filho teve. E aí ele vai explanar a respeito dos anjos, de Jesus ser superior aos anjos. Ele vai dizer que Jesus é superior a Moisés, que Moisés foi a revelação da lei. A lei é fraca, a lei ela nos revela o pecado, a lei ela nos demonstra a necessidade de um Salvador, mas Jesus, Ele é o Salvador. Ele é maior que Moisés, Ele é maior que a lei. Jesus é maior que Josué. Josué olhou para a terra prometida que Moisés havia levado o povo até a beira da terra, e Josué então leva o povo à terra do descanso. E o autor de Hebreus vai falar: o descanso que Deus nos dá, o descanso que Jesus nos revela, é maior que o descanso que Josué deu ao povo judeu naquela época, ao povo hebreu. Jesus é maior que Josué. Na tipologia, a gente olha para Moisés e vê a lei. Moisés é a lei. E a gente olha Moisés entrando na beira da terra prometida, olhando toda a terra prometida, e fala: por que Moisés não entrou na terra? Né? A gente olha e fala: nossa, fez tudo, chegou na hora, ele não entrou. Moisés não entrou por causa da tipologia da lei. A lei não nos leva para o céu, a lei não nos leva para Deus. As leis só nos apontam um caminho que nós precisamos tomar. A lei é para apontar. Moisés não entra porque Moisés é a expressão, é a representação figurativa da lei. Ao contrário, Josué, que em hebraico a palavra é muito parecida com Jesus, é aquele que nos leva à terra prometida. Josué que significa Deus salva, que é o mesmo significado da palavra de Jesus. Ele nos leva até o descanso, e Jesus é maior que Josué.
Jesus é maior que todos os sacerdotes, sendo declarado sumo sacerdote. O único livro no Novo Testamento que vai nos mostrar Jesus como sumo sacerdote é Hebreus. O autor de Hebreus então nos revela que Jesus é maior que todo sacerdote, sendo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, versículos 6 e 7. Ainda diante disso, o autor de Hebreus vai nos demonstrar a superioridade do sacrifício de Cristo, tendo os animais sendo sacrificados de maneira anual, sendo que todo ano haveria de ser sacrificado de novo, e esse sacrifício de animais não eram suficientes para trazer a salvação. E sendo Cristo sacrificado Ele mesmo uma única vez, foi aceito diante do Pai, não necessitando mais de sacrifício. Jesus é maior do que todo sacrifício que você ou qualquer outra pessoa possa fazer. Depois de ter explicado a superioridade de Jesus, isso do sacrifício de Jesus lá no capítulo 10, ele vai então entrar no capítulo 11, e a gente vai chegando aonde nós precisamos expor, que é o capítulo 12. No capítulo 11, ele vai nos demonstrar os heróis da fé. E ao demonstrar os heróis da fé, ele vai nos revelar o que é fé. No final do capítulo 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E antes disso, ele vai nos explicar quem são os heróis da fé, vai falar sobre Abraão, vai falar sobre Isaac, vai falar sobre Raabe e tantos outros homens e mulheres de Deus que estão ali para nos encorajar. Preste atenção como ele está escrevendo o livro. Ele está demonstrando, olha, calma. Não se desespere com toda a perseguição, não se desespere com toda essa dor. Jesus é maior. Ora, não se desespere com todo o sofrimento que você está passando. Outras pessoas também sofreram. E aí ele vai então entrar no versículo, no capítulo 12, que a gente vai comentar agora. E aí, tendo tudo isso em mente, o capítulo 11, ele vai concluir. Portanto, irmãos, olha, lembrando dos heróis da fé, da nuvem de testemunha que nos cercam, olha, irmãos, portanto, ele está concluindo o pensamento aqui. Está dizendo, portanto, nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Todos os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. E pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores, e contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não se desanimem. Quantas vezes nós passamos por sofrimento e dor e queremos desistir. As coisas ruins às vezes acontecem nas nossas vidas e a gente nem sabe o porquê acontece. A gente às vezes é afligido por momentos de dificuldades. A gente fala, mas por que eu estou passando por isso? Por que, Deus, as portas não se abrem para mim? Por que, Deus, eu estou na tua casa, estou procurando você, estou procurando a tua presença, a tua palavra, e parece que cada vez mais as coisas pioram, as coisas não melhoram. Às vezes a gente olha para o evangelho que a gente recebe, e quando eu me converti, eu estava aqui em 2003, faz 19 anos que eu me converti nessa igreja, e falaram o seguinte: venha para Jesus e a sua vida vai ser boa. E aí eu vim para Jesus e minha vida foi boa. Foi ótima, maravilhosa. Mas isso não significa que eu não passei por dores, não significa que eu não passei por provações, não significa que eu não passei por momentos difíceis. Pelo contrário, só esqueceram de falar para mim que seria bom, mas que seria difícil também, sabe? E às vezes a gente passa pela vida, a gente começa a caminhar em Cristo e fala, nossa, é bom, e se esquece de quanto às vezes pode ser ruim.
E eu estou aqui nessa noite para dizer para você que pode ser ruim. Ainda que seja uma palavra que você não queira ouvir, é uma palavra que vai trazer conforto e consolo no seu coração. Porque é assim que Jesus nos trata, é assim que Jesus nos guia, é assim que a palavra dele nos conforta. Você não é confortado com as bênçãos que você pode ter. Você deve ser confortado com a vitória que você pode ter no meio das lutas e das provações. Nós devemos entender que Deus trabalha no meio da angústia e Deus trabalha no meio da dor. Tendo isso em mente, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, o autor de Hebreus fala assim, no versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o seu próprio sangue. Ninguém morreu aqui. Estamos todos vivos. Mas muitas pessoas morreram. E eu gostaria de lembrar um pouco dessas pessoas que morreram e das pessoas que sofreram por causa desse evangelho. E o autor de Hebreus está dizendo para os hebreus, para aqueles que estavam recebendo isso aqui: olha, vocês olham para Jesus, o autor e consumador. Ele propôs para nós uma corrida que é vencedor, não aquele que chega primeiro, mas é vencedor aquele que chega até o final. Portanto, perseverem. Não deixe pelo meio do caminho, não fique pelo meio do caminho, continue. E ao dizer isso, ele olha e fala assim: olha, vocês estão sofrendo, eu sei, vocês estão sendo perseguidos, expulsos, a sociedade está virando as costas para vocês, mas vocês ainda não resistiram até derramar o sangue de vocês. Essa carta foi escrita provavelmente antes do ano 70. Depois de Cristo. Depois, o ano 70 teve a destruição de Jerusalém e não teve mais sacrifícios e nem holocaustos, e toda a parte ritualística, sacerdotal do judaísmo acabou. Mas o autor de Hebreus, ele parece que nos está falando de algo que o povo praticava corriqueiramente, o sacrifício. Quando ele vai falar de Jesus ser superior aos sacrifícios, ele parece que ele está falando de algo que que era corriqueiro na vida das pessoas. Então, no ano 70, não havia iniciado a perseguição romana. Os romanos ainda não haviam iniciado a perseguição dos cristãos. Eles eram perseguidos pelos judeus. E a perseguição dos judeus, ainda que pudesse resultar em mortes, era tirar os bens, era a exclusão da sociedade. Então ele está falando aqui de algo até profético. Vocês ainda não resistiram até o sangue. Eu posso aprender duas coisas com isso. Primeiro, se eu não derramei o sangue, se eu não derramei o sangue ainda, a minha luta ainda não está tão grande. Sabe a luta que você está passando, a provação? Sabe aquele sentimento de que às vezes você olha e fala assim: a porta não se abre, Deus não está ligando para mim, as coisas não acontecem na minha vida do jeito que eu ouço que acontece. Eu olho para o irmão está sendo abençoado, eu olho para o outro, está sendo próspero, mas eu olho para a minha vida e falo assim: Deus, tem uma coisa, parece que está errado comigo, que as portas não se abrem, as coisas não acontecem na minha vida. Sabe esse sentimento de às vezes você olhar e falar assim: Deus, nossa, que ano ruim, tudo de ruim acontece comigo nesse ano. Ainda não é pior. Pode piorar. Sabe? A gente olhar e falar assim: o que eu estou passando é ruim, mas pode piorar. Pode ser ainda que piore e eu tenha que dar o sangue. Porque, irmãos, não se enganem. Nós vivemos um país livre em que há a liberdade religiosa. Mas se preciso for, eu preciso dar o sangue. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz, pegue a sua cruz e siga os meus caminhos. Jesus está falando que, se preciso for, a gente entende teologicamente para os dias de hoje que a cruz é responsabilidade, que a cruz é responsabilidade espiritual, mas pode ser que seja a responsabilidade de sangue.
Pode ser que hoje não, mas um dia alguém chegue diante de você e fale assim: você precisa pagar com a sua vida. O seu sangue vai ser clamado. E aí você aceita Jesus ou você nega? Porque a gente tem que estar preparado, irmãos. A gente tem que estar preparados para tudo. Porque essa vida que nós estamos vivendo não é a nossa verdadeira vida. Isso aqui é uma semente. O nosso corpo é uma semente que plantamos nessa vida para colher eternamente. As coisas ainda podem piorar. Os apóstolos sofreram, eles sofreram pior. Os cristãos foram mortos. Depois de Jerusalém, Nero foi um dos um dos imperadores romanos mais sanguinários de todos os tempos. Eles perseguiam principalmente a liderança. A ideia era o seguinte: eu acabo com a liderança, não tem mais o líder e todo mundo vai para cada um para o seu canto. Espiritualmente, essa estratégia ainda acontece nos dias de hoje. O diabo visa destruir a liderança da igreja. Ele visa destruir as pessoas que lideram o rebanho. Famílias inteiras foram queimadas. Casas, durante a perseguição de Nero, famílias inteiras eram queimadas. Acontecia que os cristãos eram costurados em peles de animais e jogados para os cachorros famintos para serem devorados pelos cachorros. E aí as pessoas olhavam os cristãos costurados em peles de animais e diziam: olha lá os animais sendo mortos pelos cães. A sociedade romana naquela época era muito sanguinária. Para uma diversão ser a alegria do povo, para o povo se alegrar com uma diversão, deveria ter derramamento de sangue. E os cristãos eram aqueles que eram escolhidos, envoltos em peles de animais e jogados para os cães famintos que os dilaceravam. Você ainda não sofreu a ponto de derramar o sangue. Antipas, se a gente for olhar lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 13, vai falar sobre esse homem. Esse homem, Antipas, ele foi morto e foi construído para ele um touro de ferro. Colocado embaixo do touro, fogo. E ele foi colocado dentro desse touro de ferro para ser queimado vivo. Ele assando e sendo queimado dentro de um touro de ferro. Inácio de Antioquia foi jogado aos leões. E diante dos leões ele olhou e disse a seguinte frase: deixe-me ser alimento das feras, pelas quais me será dado desfrutar a Deus. Eu sou o trigo de Deus, e é preciso que ele seja triturado pelos dentes das feras, a fim de ser considerado pão puro de Cristo. Blandina, uma cristã, não era só homens que eram perseguidos, mulheres também. Ela foi torturada durante dias, e durante dias ela gritava: eu sou cristã. Tudo que os torturadores ouviam da boca dela, diante de todo sofrimento, diante de toda dor, era: eu sou cristã. Não importa a dor que eu esteja passando, não importa o sofrimento que eu esteja passando, eu sou cristão e nada vai mudar isso. Não importa quanta dor você me cause, não importa quanto sofrimento esse mundo me cause, eu sou cristão e nada vai mudar isso. Muitos outros irmãos sofreram e foram torturados. Erasmus, bispo de Formia, na Itália, foi torturado e teve seu intestino arrancado, vivo, arrancado seu intestino, e depois ele foi esquartejado. Perpétua e Felicidade foram jogados aos touros, que as feriram, mas não as mataram. Então o gladiador foi e matou a Felicidade, ou Felicita, e Perpétua, ele chegou diante de Perpétua para matá-la.
E ele tremia. E ele não conseguia dar o golpe final nela. Ela, sabendo de todos, do seu papel diante disso, que ela morreria de todo jeito, ela pega a espada do gladiador e conduz até o seu próprio corpo, sendo morta por ele. Professor Cassiano, morto e torturado pelos seus próprios alunos. Quintina, Justina, Lúcia, Marcela, Inês, Jorge, Irene, Suzana e milhares de outros cristãos, irmãos, mortos pelo amor do Evangelho. E não importa quanta dor eles estivessem sofrendo, eu permaneço em Deus. Eu fico firme em Deus. E o seu sofrimento? E o nosso sofrimento diante disso? Será que a gente tem sofrido o suficiente nessa terra? Será que a sua dor é tão grande assim? A pergunta que eu me faço diante de tudo isso, de ouvir todos esses irmãos, e se a gente foi pesquisar, tantos sofreram, tantos deram a vida, é como eles conseguiram suportar? Como? Se alguém chegar em mim hoje e falar assim, ou você aceita Jesus, ou você morre Jesus, ou você nega Jesus, ou você morre, e eu falo, Deus, eu não sei não. Eu acho que eu nego, eu não sei, eu não tenho coragem para isso. A resposta é que não eram eles. Não era eles, mas era o poder de Deus que os sustentavam na dor. Era o poder de Deus que os sustentava na fraqueza. Era o poder de Deus que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando eu digo eu não posso, Deus olha para você e diz, você pode. Não desista. Não volte atrás, você pode. Nós ainda não sofremos até a morte. Versículo 5. Ele vai continuar. Presta atenção, irmãos, que Deus não está nos puxando a orelha. Deus está nos encorajando nessa noite. Presta atenção, que Deus está falando para você. Olha, essa é uma palavra de ânimo, não é uma palavra de sofrimento. Isso é para animar o seu coração. Versículo 5. Não desprezes a correção de Deus. Ele vai dizer assim, vocês se esqueceram das palavras de ânimos que lhes dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Nesse versículo ele está citando Provérbios, capítulo 3, versículo 11. E os hebreus ali conheciam muito bem, como um bom hebreu, conhecia muito bem a Torá, o Velho Testamento. E ele diz, olha, não despreze as palavras que estavam aqui. Vocês, na verdade, não se esqueçam dessas palavras. Quantas vezes nós ouvimos palavras de Deus, somos ministrados por Deus nessa igreja, ouvimos palavras de Deus, lemos a Bíblia, encontramos uma palavra de conforto, de consolo nos nossos corações, e um dia depois, meia hora depois, nós nos esquecemos daquilo que acabou de ser ministrado, daquilo que acabou. Nós precisamos nos lembrar das palavras que Deus fala para nós. Não se esqueçam, meus filhos, quando vocês passarem por isso, que eu estou com vocês nessa luta. Não se esqueçam que eu sofri, não se esqueçam que eu estou com vocês, e não se esqueçam então da disciplina, não desprezem, não se esqueçam dessas palavras. Vocês se esqueceram disso? E aí ele usa duas palavras muito importantes aqui, que é não despreze a disciplina, e não despreze a disciplina e nem se magoe, é o que fala na minha versão aqui, mas ela no original, essa palavra não despreze, ela significa não se importar com, não considerar com seriedade ou fazer pouco caso. Olha, irmãos, ele está dizendo, não
faça pouco caso da disciplina que Deus está fazendo com vocês. Perceba que Ele está explicando o motivo do sofrimento. Olha, o sofrimento às vezes vem por disciplina. E a gente vai chegar lá, mas a disciplina nem sempre é por causa de pecado. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas a disciplina é porque Deus corrige os seus filhos. E Ele também fala assim, não se desanime diante disso. Ou seja, não perca a sua força ou não perca a sua esperança. É o que significa essa palavra no original, no grego. Então a disciplina de Deus vem para nos fortalecer. E nós devemos olhar para a disciplina de Deus, devemos olhar para aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas e não desprezar. Às vezes a gente olha para as coisas, olha para a palavra de Deus e fala assim, eu não estou nem aí, pode bater. Sabe, às vezes, uma vez eu era muito arteiro quando eu era pequeno, e uma vez minha mãe pegou para me bater. Ela desceu a ripa, bateu. E eu fiquei com raiva, eu falei assim, sabe, eu vou pirraçar ela. Nem doeu. Rapaz, quando eu falei não doeu, não doeu. Então tá, agora vai doer. Às vezes a gente olha para Deus, para as coisas que Deus está fazendo nas nossas vidas, a gente olha, Deus, não está nem doendo. Deus está corrigindo você, Deus está olhando para você, para nós, está demonstrando, está falando que Deus quer corrigir algo em nós, Ele quer corrigir as nossas vidas, e a gente fala, não está nem doendo. Não está doendo? Irmãos, não despreze, não faça pouco caso daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Hoje você não entende, mas vai chegar um dia que você vai entender, ou talvez não. Sabe, tem coisas que a gente passa, tem momentos que a gente passa nas nossas vidas, que a gente olha para trás e fala assim, nossa, ainda bem que não aconteceu, ainda bem que tudo deu certo, né? E deu bem. Hoje eu entendo as coisas passadas, mas tem coisas que eu ainda olho para o meu passado e falo assim, Deus, eu não entendi nada, não sei o que aconteceu, mas eu sei, Deus, que as coisas são suas e o Senhor tem o controle de todas as coisas. O importante é acreditar que Deus está nos guiando, nos disciplinando para algo bom, e Deus está fazendo algo nas nossas vidas. E a outra palavra é não perca a força, não desanime, não faça corpo mole. Às vezes a gente começa a apanhar, a gente começa a sofrer, e a gente, ai Deus, eu não aguento mais, ai Deus, está tão pesado, e a gente começa a fazer corpo mole, querendo desistir. E aí o autor está falando para nós, olha, não despreze a correção de Deus, não menospreze aquilo que Deus está fazendo na sua vida, nem faça corpo mole, porque você vai parar. Lembra que nos versículos anteriores ele propôs uma corrida para nós, e aí as pessoas, quando começam a ser castigadas por Deus, começam a sofrer de Deus, elas começam a fazer corpo mole ou birra. Eu não vou mais então, não quero mais, isso não é mais para mim. O único que é prejudicado somos nós mesmos. É a gente que se prejudica. No versículo 6, ele vai explicar. Ele vai começar com uma palavra dizendo, pois o Senhor, ele está concluindo o pensamento anterior. Olha, você está sofrendo, está sendo repreendido, tal, por causa que o Senhor disciplina aquele que ama e castiga a todo aquele a quem Ele aceita como filho. O sofrimento, escuta, o sofrimento muitas vezes é a prova do amor de Deus para as nossas vidas. A gente costuma olhar para as coisas e falar assim, eu coloco um propósito no meu coração, sei lá, pregar no domingo à noite. E aí eu falo assim, se tudo der certo, é de Deus. Se tudo der errado, não é de Deus. Engano do diabo. Mentira do diabo. Que muitas vezes é pregada nas nossas igrejas, dizendo que se tudo está bem na sua vida, é porque Deus é com você.
Se tudo der errado, é porque falta fé, você está em pecado, ou você não ofertou o suficiente, você não se dispôs o suficiente. Mentira! A Bíblia nos mostra que Deus corrige aqueles a quem Ele ama. O sofrimento é a maior prova do amor de Deus e não da sua rejeição. Deus não nos rejeita por nos corrigir, mas nos ama por nos corrigir. A correção é a prova do amor de Deus. O sofrimento vem mesmo sem pecado. Essa correção vem mesmo sem pecado. Eu vou mostrar para vocês. Hebreus capítulo 5, volta um pouquinho, versículo 8. Olha que linda essa palavra, irmãos. Hebreus é muito lindo, na verdade, né? Esse livro, se a gente pudesse... A gente tem muita coisa espiritual de Deus revelada nessas linhas. E eu fico maravilhado cada vez que eu leio. E fala assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E ele está falando de filho aqui, não sei se tem outra versão aqui. Ele fala com filho com letra maiúscula, está se referindo a Jesus nesses versículos. Jesus obedeceu desde antes da eternidade. Ele veio como homem, se fez carne, habitou entre nós. Isso foi prova da sua obediência. Mas a maior prova da obediência de Jesus foi a cruz do Calvário. A maior obediência de Jesus foi Jesus passar pelo sofrimento, e ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. Muitas vezes Deus quer que você aprenda o que é obedecer à vontade de Deus por meio daquilo que você está sofrendo, por meio do sofrimento que nós estamos passando. Deus quer operar em nós por meio daquilo que nós estamos passando e nós não conseguimos entender. Não é pecado, Jesus não pecou, Jesus não tem pecado, e mesmo assim o sofrimento que ele passou fez com que ele aprendesse a obedecer. Nós não somos diferentes, meus irmãos. O sofrimento que Deus coloca sobre as nossas vidas, às vezes, é para nos fazer aprender a obedecer. O sofrimento é prova do amor de Deus, e o sofrimento é testemunho. Eu falei para vocês a vida desses irmãos que sofreram até a morte e anunciaram o evangelho com poder. A gente costuma falar uma parábola que é aquela que Jesus nos contou sobre a casa, certo? A casa que tinha o alicerce na areia e a casa que tinha o alicerce sobre a rocha. Veio a tempestade sobre as duas casas, sendo que a casa que não estava alicerçada sobre a rocha foi arruinada, e a casa que estava firmada na rocha permaneceu. E é interessante que Jesus usa uma palavra: e grande foi a sua ruína, para a casa que foi destruída. E grande foi a sua ruína. Irmãos, perceba que quando você permanece em pé, no meio de todo o sofrimento, as outras pessoas olham para você e dizem: como você consegue? Como ele consegue permanecer em pé diante de todo esse sofrimento? Nós queremos evangelizar as pessoas dizendo: venha para Cristo e você vai ser abençoado. Venha para Cristo e você vai receber em prosperidade, e bênçãos, e alegria, e paz. Tudo verdade. Tudo verdade. Mas esse evangelho não permanece. Essa palavra não faz diferença. Sabe por quê? Prosperidade o mundo dá. Alegria o mundo dá. Pergunta para as pessoas que estão lá
bebendo, aquelas que estão lá curtindo a vida, vê se elas estão tristes. Não, estou bem com os meus amigos, estou bem, não preciso de Jesus. Eu não preciso, porque eu estou bem, eu vivo minha vida, eu posso fazer o que eu quero, eu bebo, eu não preciso de Jesus. Só que o mundo não dá permanecer em pé no meio da tribulação. Isso o mundo não consegue dar. Isso não existe para o mundo. Porque ainda que o mundo ofereça para as pessoas coisas que a gente sabe que são passageiras, que não são profundas, que não trazem a alegria verdadeira, que não são, elas olham para isso e falam assim, não, eu tenho isso. Mas quando a luta vem sobre a minha vida e eu permaneço firme, as pessoas olham para mim e falam assim, isso eu não tenho. Sabe como é que o evangelho crescia naquela época? Gente, as pessoas morriam, as pessoas estavam sendo mortas, elas estavam tendo mortes cada vez piores. Nero, as pessoas se reuniam lá no Coliseu e elas estavam ansiosas para ver como Nero ia matar o cristão agora. Olha, semana passada ele pegou e costurou com pele de cordeiro. Nossa, na outra, ele untou as roupas deles com betume e botou fogo, eles ficaram queimando que nem tocha. Nossa, ficou muito legal. Era assim que as pessoas iam para o Coliseu, ansiosas para ver aquilo que Nero ia fazer. As pessoas olhavam para aqueles irmãos morrendo e o sofrimento deles não falava assim, eu não quero passar por isso não, eu estou fora de ser cristão. Ao contrário, eles olhavam para aquilo e falavam assim, o que eles têm? Sabe, eles vão ser mortos pelos leões, estão cantando. Dá para entender? Que evangelho é? Que eles têm? Eu não tenho isso. E elas procuravam entender isso e se convertiam. E por mais que sofria, por mais que apanhava, por mais que houvesse sofrimento, o evangelho crescia cada vez mais. O evangelho prosperava e criava cristãos, não como são criados hoje, mas cristãos que estavam dispostos a morrer pelo amor do evangelho. O sofrimento é o maior testemunho. O seu sofrimento, a dor que você passa, a angústia e toda a dor é testemunho. E sabe o que eu faço diante de tudo isso? Ai, Deus, não. Em vez de eu permanecer firme, eu me esmureço. E aí as pessoas olham para mim, Deus me provando para mostrar o meu valor para as outras pessoas, como testemunho. E aí as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, mas ele está sofrendo que nem eu, ou pior. Ou pior. Sabe, para ser cristão desse jeito, aí que eu não quero. Entenda o que Deus quer fazer em nós. Não despreze o sofrimento. O sofrimento é testemunho. Meu Deus. Versículo 7. Durante os seus dias de vida. Eu estou no versículo errado, desculpa. Voltando para o 12. Estava lá no 5. Hebreus 12. Aqui. 12, 7. Suportem as dificuldades, recebendo como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Em algumas traduções vai dizer bastardos. Ora, a correção de Deus, ele deixa claro, ele deixa assim, ó, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos, vocês não são filhos. E ele diz no 7, suportem as dificuldades, recebendo como disciplina. A disciplina, ela é voluntária. Para que ela surta efeito, ela é voluntária. Eu vou tentar explicar isso melhor. A disciplina vem independentemente de eu aceitar ou não.
Deus não está perguntando se você quer ser disciplinado. O pai não olha para o filho e fala assim: filhinho meu amado, você quer ser disciplinado agora? Vou descer a cinta em você, você aceita? Não, o pai bate porque sabe que é necessário, né? Hoje nem tanto, né? Hoje menos. Mas na minha época, minha mãe descia a ripa em mim. Minha mãe era divorciada do meu pai, então eu apanhei mais a minha mãe do que do meu pai. Porque é ela que convivia comigo e tinha que me suportar no dia a dia, certo? A disciplina vem independente de aceitarmos ou não. Lembra de Jonas, né? Jonas, vai para Nínive, Jonas. Ah não, Deus, eu vou para outro canto. Jonas, vai para Nínive, Jonas. Ah não, Deus, eu vou para lá. Nínive não, é muito chato, vou para outro canto. Ah é, Jonas? Então tá. Tempestade, Jonas. Olha, Jonas, naufrágio, Jonas. Jonas vai parar na água. Jonas, não tá bom ainda. A barriga do peixe, Jonas. Jonas quer apanhar? Não quer apanhar. Mas Jonas, você aprendeu? Aprendi. Deus, eu vou para Nínive. A correção vem, independente de aceitarmos ou não. Mas ela só surte efeito, só produz o que ela precisa produzir se nós aprendermos o que nós precisamos aprender com ela. Lembra do filho pródigo, né? Eu vi essa mensagem e logo me veio a mensagem do filho pródigo, né? Qual pai não corrige o filho? Não, aparentemente não há uma correção ali na história do filho pródigo, né? O filho, mas a gente pode aprender algumas coisas nisso daí. O filho pródigo, faltava alguma coisa para o filho pródigo? Faltava alimento para ele, roupa? Aparentemente não. Aparentemente a Bíblia não nos deixa isso claro, mas aparentemente ele tinha tudo que ele precisava ali com o pai. Tudo que ele precisava estava com o pai. Mas ele falou assim: essa coisa do meu pai me dar as coisas não está bom. Eu quero aprender, eu quero viver por mim mesmo. Sabe, ele fala assim: eu posso comprar, eu não quero, agora eu quero gastar do jeito que eu quero. Aparentemente o filho pródigo, ele quis viver a vida dele do jeito que ele quis, da maneira com que ele quis, e se esquecendo do pai. E ele aprende da pior maneira possível que o pai é melhor. Às vezes a gente não quer viver com Deus, as coisas de Deus, Deus revelando para nós ou nos submetendo à vontade de Deus, porque nos parece melhor outro caminho. Mas às vezes a gente aprende, e aqui a gente vê uma segunda forma de sofrimento. Uma, que Deus nos corrige, e a outra que nós mesmos nos metemos. Sabe aquela decisão que você tomou, aquela dívida no cartão que você fez? E aí você fala: Deus, eu não tenho dinheiro para pagar. Peraí, não foi Deus que foi lá fazer a dívida, certo? Foi escolha sua. Então às vezes a gente olha para as nossas escolhas nos leva ao sofrimento. Aqui a palavra disciplina, ela é traduzida do grego, ela é paidel, que deriva da palavra paidia, que significa criança, que deu origem à nossa palavra pedagogia, tá? E ela tem o seguinte significado na tradução: um treino de educação infantil. Ela diz respeito a ensinar os filhos para que a criança cultive a mente, a moralidade, sabendo o propósito de ordens e de admoestações, repreensões e punições, mesmo castigos físicos diante do corpo, para que seja gerado no filho esse tipo de entendimento. Então, para a disciplina, vocês não são disciplinados, e a disciplina é para a disciplina que nós aprendemos. Disciplina, na verdade, é para a disciplina
que nós aprendemos, é para a disciplina que nós sofremos a disciplina. Ele usa duas palavras aqui, mas as duas palavras elas têm sentidos diferentes. Uma é disciplina no sentido físico, de sofrimento, de dor, para que a gente aprenda a ser disciplinado com as coisas. Então, Deus visa que nós aprendamos com isso, que nós aprendamos a ser disciplinados. É para a disciplina que Deus nos disciplina. Então, a disciplina voluntária a disciplina, como eu estava falando, a disciplina que Deus nos dá, ela só produz efeito se nós nos colocamos debaixo da disciplina de Deus para aprender a disciplina que Deus quer fazer em nós. Certo? Versículo do 9 ao 10 vai dizer assim: além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Então, nós aprendemos a respeitar os nossos pais, né? Eu acho engraçado, uma vez eu falei para minha mãe, ela estava me batendo, eu tinha acabado de sofrer, eu não te amo mais. Acho que muita criança já falou isso, né? Eu falei, tá bom, você pode até me bater, mas eu não te amo mais. E aí que ela ligou? Sabe, às vezes a gente sofre o sofrimento, a gente passa o sofrimento, a gente passa o sofrimento, e a gente olha para Deus e fala, não te amo mais. Você está me fazendo sofrer. Eu não te amo mais, eu não te quero mais. E Deus, e daí? Nós aprendemos a sofrer com os nossos pais, e com o tempo, eu olhei para minha mãe e falei assim, lógico que eu amo você, mãe. Tá, eu sei que eu aprendi, eu amo ela até hoje, e vou amar pro resto da vida. E às vezes a gente passa por sofrimento, a gente olha para Deus e fala, eu não te amo mais, eu não quero mais você. Não queremos nos submeter à vontade de Deus, não queremos nos colocar debaixo da disciplina de Deus, não queremos chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu aceito a tua disciplina, eu aceito esse sofrimento. Pessoal, irmãos, entenda, a gente tem vários aspectos do sofrimento humano, e eu não seria possível, acho que eu não consigo nem terminar aqui, de explicar todo o sofrimento, porque você sofre, porque a gente sofre por causa do pecado, sofre por causa do pecado, sofre por causa das nossas atitudes, sofre por causa da disciplina de Deus. Há tantas coisas para refletir sobre o sofrimento, que seria impossível, numa única pregação, falar sobre tudo isso. E eu não estou querendo dizer que todo sofrimento que a gente passa é por causa da disciplina de Deus. Mas parte do sofrimento que nós passamos é por causa da disciplina de Deus. Para isso a gente precisa ter discernimento espiritual para entender quando é um caso e quando é outro caso. Sofrimento produz em nós a santidade. Versículo 10. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhe parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. A dor que você está passando, a dor que nós passamos, e você pode não estar passando agora, não estou passando por dor agora, mas pode ser que venha, e possivelmente vem. Ela visa produzir santidade. E segura a santidade, que a gente vai ver daqui a alguns versículos o que essa santidade é. Segura aí. Santidade. Ela produz em nós santidade. Ou seja, o sofrimento é bom, não é ruim. É bom para produzir em nós coisas espirituais que nós precisamos aprender. O sofrimento nos
nos ensina a orar. Ou quando você está sofrendo, você não ora mais. Até jejua. O sofrimento nos faz perseverar mais. O sofrimento nos faz buscar mais. Eu preciso de um milagre, Deus. O que eu faço? Vou fazer campanha. Vou acordar de madrugada. O sofrimento nos ensina a orar, nos ensina a buscar, a ler a Bíblia, nos ensina a buscar de Deus. Deus, eu estou passando por esse momento de dificuldade. Deus, eu preciso de uma palavra. Fala comigo, abre a Bíblia e vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Quando não está, a Bíblia fica guardada, jogada no canto. Nem sabe, preciso pegar a Bíblia para ir para a igreja. Onde está? Meu Deus, sou atrasado. Quando o sofrimento vem, até a Bíblia procura. Não, eu preciso de uma palavra de Deus. Vou ver essa palavra, essa mensagem. Vou ouvir esse irmão pregando. Vou até a tal igreja porque lá tem um profeta. Vai atrás, porque o sofrimento nos traz disciplina espiritual para a gente buscar as coisas de Deus e aprender em Deus. Sofrimento às vezes parece não ter propósito. E é tão difícil quando isso acontece. Às vezes, muito difícil eu discutir com a Bruna, brigar com ela. Quase a gente não discute. Mas eu acho que teve uma vez que a gente ficou sem falar. Acho que foi 2 horas. A gente ficou quase 2 horas sem conversar. Não, a gente ficou um tempo sem falar. E não tem nada que dói mais do que o silêncio. É mais fácil a gente pegar e a pessoa brigar. Tá vendo? Eu não gosto que você faz isso. Brigar com você, brigou, acabou. É mais fácil você ouvir às vezes de Deus um não do que um silêncio de Deus. E às vezes a gente tá lá no momento de dificuldade, de problema. O que a gente quer ouvir, Deus, é um sim ou é um não? Fala para mim. E às vezes a gente fica no silêncio. E aí que dói mais, porque o silêncio dói muito. Não ouvir nada de Deus é pior do que ouvir um não. E me conforta muito o Salmo 88. Eu olho para o Salmo 88, eu já tive a oportunidade de falar sobre ele com jovens aqui. É um dos salmos de sofrimento, um salmo de muita dor. É um salmo muito angustiante. E às vezes você fala assim, vou pegar a Bíblia para ler, para ter um conforto. E você pega o Salmo 88 e você fala assim, nossa, eu acho que eu fiquei pior porque não tem esperança. Existem outros salmos de sofrimento, mas geralmente é a seguinte estrutura. Ele começa adorando a Deus, glorificando a Deus, demonstra o seu sofrimento, depois se transforma. Estilo Salmo 51, que vai falar assim, começa glorificando a Deus, meus ossos estão secos, mas Deus me ouviu e foi transformada a minha tristeza em alegria e tal. É mais ou menos essa estrutura. O Salmo 88 começa, eu oro a ti, Deus, eu confio em ti, mas eu sofro, mas eu confio em ti também, Deus, mas sofro, e a última palavra do Salmo 88 é trevas. Fala assim, mas cadê a esperança que tinha no final do Salmo? Não tem. Mas é um salmo muito interessante, porque mesmo diante de todo o sofrimento, o irmão não deixa de procurar Deus. Ele fala, Deus, você fez isso. Ele fala assim, no versículo 14 e 15. Senhor, por que rejeitaste a minha alma? Por que esconde de mim a tua face? Estou aflito e prestes tenho estado a morrer. Desde a minha mocidade, quando eu sofro os teus terrores, sou perturbado. Mas tem muita. Se você olhar o texto, só pelo texto não, mas se você meditar no texto, você consegue compreender algo tão profundo, porque esse irmão, ele fala assim, eu estou sofrendo, não é de hoje, não é de agora. O sofrimento às vezes para nós vem em períodos, né? A gente passa períodos, né? Um período lá embaixo, outro período, esse ano não foi bom, esse ano não foi bom. Para esse irmão não, ele fala assim, eu estou sofrendo desde a minha mocidade, mas escuta meu clamor, ó Deus, ele fala lá no versículo 1, escuta a minha oração, Deus,
Ele não desiste de clamar a Deus. Ele é um salmo muito espiritual e que eu tenho certeza que pode confortar o coração de muitos irmãos se vocês pegarem e lerem depois aí nas suas casas. Versículo 12 até o versículo 14. Eu estou terminando. Espero que eu consiga terminar tudo que Deus tem para falar conosco. Me aguenta mais um pouquinho aí, irmãos. Fica firme aí. Persevera comigo aqui na palavra. Persevera comigo. Aí ele vai citar Isaías, do versículo 12 até o versículo 14. Ele vai citar Isaías. Portanto, e aqui, antes da gente ler aqui, eu só vou concluir o que ele está dizendo. Ele usa outra conjunção para concluir aquilo que ele está falando. Todo sofrimento que a gente meditou até agora, tenha tudo isso na sua mente, guarda aí, tá? Fica com isso aí no seu coração. E agora, por causa disso, portanto, irmãos, agora isso vai acontecer. Diante de todo esse sofrimento, tudo que a gente conversou até agora, vai acontecer isso daqui. Então, vamos lá. Portanto, irmãos, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Lembra da santidade que eu falei que o sofrimento gerava lá? Que visava a santidade? Olha, a santidade é requisito para ver a Deus. Irmãos, você sabe que o seu irmão sofre. Nós sabemos que nós passamos por dores e sofrimentos, nós conhecemos isso. E às vezes temos irmãos mais próximos que nós conhecemos, irmãos que nós só ouvimos falar, o irmão lá está passando por dificuldade. Por isso ele fala, irmãos, diante disso, diante de tudo que vocês viram, de que há sofrimento, que esse sofrimento vem, e que às vezes é a mão de Deus pesando em nós, às vezes é a mão, e a gente fala, Deus não pesa tanto, né? Não precisa pesar tanto, mas é a mão de Deus pesando em nós. Portanto, irmãos, ajudai uns aos outros, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Se teu irmão não está conseguindo andar, porque o sofrimento é tanto que ele já desfaleceu, e que a dor está tanta que ele já não tem força para levantar, ajude-o. Você que está forte, olhe para aquele que está fraco, ajude. Nós somos uma igreja, e uma igreja precisa ajudar uns aos outros. Como você vai ser fortalecido se você não está inserido num corpo? E esse corpo está para nos ajudar. Fortaleçam, irmãos, uns aos outros. E façam caminho reto para os seus pés. Às vezes está difícil. Já não está, a situação já não está boa. E eu ainda escolho o caminho mais difícil. A situação já não está muito agradável para passar. E aí o que eu faço? Eu escolho o caminho mais difícil. E ele está falando assim, portanto, façam caminhos retos. Tira as coisas que são irrelevantes. Sabe, às vezes a gente fica fazendo tanto caso por coisas tão pequenas. Sabe, sofrendo por coisas, não me cumprimentou, não falou comigo, o fulano não olhou para mim. São coisas pequenas e a gente fica, às vezes a luta já está grande e a gente acaba escolhendo caminhos mais difíceis. Portanto, façam caminhos retos. Vou terminar aqui. Cuidado que ninguém exclua a graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote por causa da perturbação que contaminam muitos. O sofrimento vem e às vezes tem aquela pessoa
De raiz que você fala assim, que raiz de amargura dessa pessoa. Ainda vem me atacar ainda, sabe? Tá doendo. E ainda a pessoa, em vez de me ajudar, ainda vem me atacar. Os amigos de Jó. Ele faz referência aqui, a gente não vai ler só por causa do tempo, a Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 18. Ele vai falar sobre a raiz de amargura, que é o veneno de fel. Essa raiz de amargura no original, ela dá a entender que é venenosa, que é aquela raiz que contamina, que não está feliz em só destruir o seu coração, mas ela quer destruir você, quer destruir todo mundo, sabe aquela pessoa? Portanto, irmãos, cuidado para não ter em você, para não ser você, essa raiz de amargura, sabe, de murmuração, de ficar falando, mal. Eu aprendi uma coisa. Salmo 88. O salmista olha para Deus e fala assim: Deus, o Senhor é culpado de tudo que eu estou passando. Jó olha para Deus e em certo momento ele fala: Deus, você é culpado de tudo que eu estou passando. E a gente fala, mas Jó nunca murmurou, né? Nunca. Mas por que ele fala que Deus é o culpado de tudo que estou passando? Como que pode? A murmuração não está em você olhar para Deus e falar: Deus, eu estou sofrendo, é isso, é aquilo, você me tirou isso, você me tirou aquilo, eu estou passando por causa disso. Isso não é murmuração. Murmuração é chegar para Deus, eu posso abrir, você tem total liberdade para chegar para Deus e abrir completamente seu coração e falar tudo, não esconda nada, mesmo porque Deus sabe, né? Não tem motivo para você esconder, porque Deus sabe. Murmuração é eu chegar para o irmão Alex: Deus fez tudo isso comigo, eu não aguento mais. Não é chegar para Deus eu posso falar tudo que eu tenho para falar. Eu não posso chegar para o irmão e falar assim: a culpa é de Deus, eu não aguento mais Deus, sabe? A culpa é do fulano. A murmuração é contaminar outras pessoas, é você contaminar as outras pessoas com fel, com palavras amargas. Não faça isso. Antes, chegue para Deus e abra seu coração e derrame diante dele. Você tem total liberdade. Ele é Deus, ele te conhece. Você não precisa esconder: eu não vou falar isso aqui para Deus não, porque ele vai ficar ofendido. Se Deus fosse se ofender com qualquer pensamento e palavra que nós fôssemos falar, nós nunca nos chegaríamos a Deus. Meu Deus, estamos chegando no final aqui. Tem muitas outras coisas que eu gostaria de falar para vocês sobre esse capítulo muito, muito amável de Deus, que nos conforta, mas vou deixar para outra oportunidade, por causa do nosso tempo. Só quero lembrar o finalzinho aqui, e a gente conclui. Eu vou ser breve na conclusão. Não sejam, a gente não vai ler de novo, mas só por causa do tempo, mas no final desse versículo ele vai falar: não sejam como Esaú, que vendeu os direitos da primogenitude por um prato de lentilhas. Não vendam a sua herança por qualquer coisa que esse mundo possa te dar. E a palavra vai falar que no final ele quis, por choro amargo, ter de volta o seu direito, mas ele não teve mais. Não foi dado mais essa oportunidade para ele. Ele havia perdido lá quando ele vendeu o prato, ele vendeu o direito por aquele prato. Ele foi chorar amargamente depois e não teve depois arrependimento, não achou em si. Às vezes a gente está sofrendo e passando por momentos de lutas e tribulações, e o nosso intento é trocar as coisas espirituais de Deus por qualquer prato de lentilha que nos oferece. Não faça isso. Não troque tudo que Deus tem para fazer em nós, em você, por qualquer coisa que esse mundo venha te oferecer. Porque depois você pode chorar amargamente, e pode ser que seja tarde. Certo? Essa é a palavra que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Na conclusão,
a gente vai entender. Eu gostaria de lembrar Hebreus capítulo 13, versículo 25, que vai falar sobre quero que saibam que o nosso irmão, 25, é o último versículo do livro de Hebreus, de tudo que a gente falou aqui. Ele vai falar assim: a graça seja com todos vocês. A graça seja com todos vocês. O autor termina com essas palavras. Olha, está sofrendo? Tá difícil? Vamos lá, irmãos. A minha graça te basta. A minha graça é o suficiente na sua vida. Você não precisa mais do que a graça de Deus. Você não precisa mais do que a graça de Deus na sua vida. Amém, queridos?